Bom dia, nós estamos aqui agora para mais um nosso momento de oração, 6h30 da manhã, nesse dia 29 de julho. Olha só que bacana, estamos aí chegando mais o final de um mês, né? Praticamente aí se foi um mês do segundo semestre desse ano. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo nesse ano tão desafiador, tão único, tão diferente que aconteceu, né? É uma coisa inédita, mas o que nós estamos fazendo, porque mesmo em meio aos desafios, há muitas graças de Deus. Geralmente, em meio aos desafios é que as graças vêm. Por quê? Porque nós enfrentamos os desafios, transpomos os desafios e recebemos a coroa da glória, que pode ser um pequeno caramelo, uma pequena presença, que pode ser algo simples, mas que nos traz grande aprendizado para a vida, aprendizado espiritual, aprendizado e tijolinhos no céu, como eu sempre brinco, né? Assim, a importância de nós vencermos os obstáculos todos os dias. E aí já estamos aí caminhando para o final do mês do primeiro semestre e firmes e fortes, né? Porque a gente precisa todos os dias estar dispostos a caminhar, estar dispostos a crescer, estar dispostos a mudar a nossa vida. É uma decisão diária. Todos os dias eu decido ser melhor. Todos os dias eu decido ser melhor. Todos os dias eu quero ser melhor. Então, o poder de decisão está em nossas mãos. E que se eu acordo, mesmo naqueles dias que a gente acorda meio desanimadinho, porque não é todo dia que nós estamos tão bem, né? Pesa tanto físico como psicológico, em meio aos desafios, a decisão sempre é nossa. Deus, ele é assim uma pessoa extraordinária, porque ele nos deu o livre arbítrio. O que eu quero ser hoje? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou decidir hoje? E aí ele nos ajuda na nossa decisão, sempre. E se nós estivermos no caminho errado, ele vai nos corrigir, nos direcionar. Então, eu falo sempre assim, se nós soubéssemos, né, se tivéssemos essa mentalidade já antes, quanto não seria melhor a gente seguir a Deus? Mais cabeças duras, né? Aquela coisa, nós vamos às vezes nos desviando do caminho dele, mas pela bondade, pela generosidade, pelo amor que ele tem por nós, ele vai nos colocando no trilho novamente. Então isso é muito importante. Mas como Deus, ele é delicado, o que ele vai fazer? E nós temos o livre-arbítrio, ele vai colocar situações no nosso caminho em que nós possamos decidir. E aí, tomada a decisão, ele vai nos ajudar naquilo que ele entende que é o melhor para nós. E sempre ele sabe o que é melhor, convenhamos. Então, bom dia para você que está entrando agora. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Até agora entrou só meninas que eu vi aqui. Mas muito obrigado pela companhia, Maria José, Fran, Cris, Ondina, Eliane, Eliette. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha que bacana. E hoje a palavra de Deus vem nos trazer o tema singeleza de coração. Singeleza de coração. Olha que bacana. Pela singeleza de coração, você se livrará de grande parte das complexidades que geram confusão e ansiedade. Conserve a sua mente em paz e faça da adoração sua ocupação suprema. Nisso você nunca irá além da conta. Busque a minha face e o meu conselho, mas ao fazê-lo, traga-me primeiro o seu amor, e à medida que experimenta o meu auxílio no viver diário, volte novamente para mim com gratidão e louvor. Não peço grandes realizações, mas grande devoção. Não solicito dádivas generosas, mas sou zeloso em relação ao seu louvor. E aí a autora cita novamente a mesma palavra de ontem na Bíblia, que é Isaías 48:17, onde está escrito: Eis o que diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te dá lições salutares, que te conduz pelo caminho que deves seguir. A condução do Espírito Santo, né? Olha só que palavra, eu achei assim extremamente importante. Uma primeira coisa, nós buscamos às vezes no dia a dia momentos, porque a ansiedade vem, as preocupações vêm e com ela vem às vezes até
né, uma falta de ar, algo assim, nossa, eu preciso resolver. Ontem mesmo teve uma pessoa que foi estagiária onde eu trabalhei, no gabinete, e ontem ela me procurou por uma situação extraordinária na vida dela, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu assim, tinha um carinho muito grande quando ela foi estagiária no gabinete que eu trabalhei. E ela me procurou e ela estava assim, angustiada com uma situação inusitada, né, na família ali. E então eu aconselhei, mas a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, respira, respira, falei, porque eu percebi que ela me contou a história, estava toda embolada, sabe quando a pessoa, acho que ela pensa que ela está falando correto e ela está embolando as palavras, eu não entendi nada a princípio do que ela me falou. Por quê? Porque o tumulto da mente, a angústia, né, aquela respiração curta, não estava deixando oxigenar o cérebro dela para ela me contar a história direito. Eu acalmei e falei, não, eu vou te ajudar, mas o que está acontecendo? Porque eu não compreendi o que você me disse. Eu falei assim, eu preciso entender a história para te ajudar, né? Me diz assim, numa ordem cronológica, o que aconteceu. Aí sim, para eu passar. Ela falou, nossa, eu nem percebi que eu tinha falado assim tão enrolado. Então, talvez no dia a dia, nós não percebamos como nós estamos levando a nossa vida. Embolada, enrolada. Por quê? Porque nós não paramos nem para respirar direito. E a meditação e a adoração, olha aqui como que Deus fala, faça adoração, faça da adoração a sua ocupação suprema. Quando nós adoramos a Deus, ninguém chega diante do Santíssimo desesperado para adorar a Deus. Você pode chegar meio afoito para pedir, né? Levar a Deus o conhecimento de alguma situação, não que ele não conheça, mas quando nós vamos, né, contar para ele alguma situação, a gente chega meio desesperado. Mas se você for adorar a Deus, geralmente você chega e dá aquela... E aí você se prostra diante de Deus em adoração. É isso que nós temos que fazer no dia a dia também. Para que as situações que nos tiram a paz, nós consigamos respirar, nós consigamos também ter essa paz interior quando nós estamos diante do Santíssimo em adoração. E não necessariamente diante do Santíssimo. Por quê? Porque nós podemos adorar a Deus onde a gente estiver. Porque tem cidade, por exemplo, que não tem a Eucaristia ali exposta, o corpo e o sangue de Cristo expostos. Não tem ali o Santíssimo para nos adorar, mas tem o sacrário. E se você está na tua casa, você não quer fazer um momento de adoração, fique quietinho, se feche no seu quarto ou escolha um cantinho, feche os olhos e faça a adoração espiritual, mesmo que você não tenha ali o corpo de Cristo diante de ti. Então, olha só a importância de você ter esses momentos de respiração, de paz diante de todos os dias da sua vida, porque senão você não oxigena o cérebro, você não consegue nem raciocinar direito em situações, porque a mente está tão confusa e a tua respiração ela está aqui, ó, só desse pedacinho, né, nariz e peito. Você não traz a respiração completa para o abdômen, para você encher os pulmões e respirar tranquilamente e passar, inclusive, às vezes até aquela taquicardia. Aquela angústia que não deixa você pensar direito, que não clareia as tuas ideias, porque se você não respira direito, você não oxigena o cérebro. Eu já falei isso, acho que uma ou duas vezes essa semana ou semana passada eu retomei isso novamente. Então a importância de trazer o equilíbrio para a sua mente, trazer a paz para o teu espírito. Então talvez com esse pequeno exercício diário, você já consegue resolver claramente muitas coisas. Deixa eu ver o que a Maria José escreveu. A grande maioria de nós levamos a vida como birutas, como Marta, e se preocupada apenas com os afazeres da vida. É justamente isso. E o que essa mensagem vem falar aqui. Gente, é tão simples. Deus é tão simples. Ele é tão simples e as coisas dele são tão simples. São nós que complicamos. Olha isso. Pela singeleza de coração, você se livrará de grande parte das complexidades que geram a confusão e a ansiedade. Então, qual que é essa singeleza de coração? Parar, se prostrar em adoração diante de Deus, mesmo que você não tenha o Santíssimo exposto na sua frente, mas você pode adorar Deus em qualquer momento e onde você está. E isso vai te trazer a paz de espírito e o equilíbrio que você precisa para o dia. Isso, eu posso fazer isso várias vezes no dia? Pode e deve. Eu sempre falo do mindfulness, né, que é a meditação, mas a adoração. Então, assim, cada um vai colocar da forma que achar melhor. Como nós estamos no momento espiritual, aqui nós estamos falando da adoração. Mas você
parar, respirar e trazer para você a concentração para a tua respiração já te traz um equilíbrio inusitado. Os meus coaches, aqui as pessoas que eu trabalho com o coach, eu faço isso. Você precisa incorporar no seu dia a dia a meditação. Isso é coisa recomendada para pessoas do mundo, principalmente do mundo corporativo. Os grandes empresários fazem isso. Porque você precisa oxigenar teu cérebro, você precisa trazer equilíbrio para a tua alma. E o equilíbrio está onde? No tumulto? Não. Se você continuar com essas preocupações, então ontem eu dei o exemplo dessa menina, porque ela falou, nossa, Nisso, me perdoa, eu não tinha nem prestado atenção. Eu falei, não, eu preciso de uma ordem cronológica para eu entender o que está acontecendo, para eu poder te ajudar. Então, com Deus também é assim. Se eu estou no tumulto, no barulho, como Deus vai ajudar? Porque as nossas decisões são todas confusas. Ontem à noite eu atendi uma coach lá do Tocantins, olha só. Estou atendendo e ela trabalha no Tribunal de Justiça e é tumultuado. Eu trabalhei nessa área, é complicadíssimo, a gente chega acelerado. Então eu falei, respira, traz a respiração para o teu momento, tanto que nós começamos a sessão de coach com a respiração, com uma meditação antes sempre, para trazer o equilíbrio que eu preciso. Então você pode fazer isso no teu dia a dia. Eu vou trazer o equilíbrio que eu preciso para oxigenar minhas ideias e minhas decisões ficarem mais claras. E aí, a partir da minha decisão, Deus vai me ajudar. Deus, como que Deus vai ajudar você numa situação indecisa? Se você não decidiu ainda. Não é? Então, ai meu Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Como, criatura? Né? Eu acho que Deus, eu penso que Deus fala assim, se fosse eu falaria, né? Como você quer que eu te ajude? Ah, mas eu quero que o Senhor me ajude. Mas me ajuda onde? Ajuda como? Você quer o quê? Você quer que eu resolva que situação? Você quer o que você espera que eu te ajude? Porque Deus vai esperar. Ele não vai te dar aquilo que você não quer. Sempre, se você olhar as histórias dos grandes santos, as histórias bíblicas, você tem que tomar uma decisão. Até para a oração. Qual foi a oração de Salomão? Senhor, eu quero sabedoria. Então eu vou te dar. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa. Então talvez você nem esteja pedindo para Deus, Senhor, me ajuda. Como? Dando sabedoria. Foi o que Salomão fez. Ele poderia ter feito uma oração vaga. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu sou uma adolescente. Blá, 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 e ficar lá reclamando, né? O que ele fez? Senhor, eu sou um adolescente. E eu não sei gerir, né? Coordenar o meu povo. Eu não sei, não foi nessas palavras. Não estou colocando em palavras bem simples aqui. Então eu preciso de sabedoria. Então me dê sabedoria. Então o que você está precisando hoje que você tem que pedir para Deus? Mas seja específico. Não seja genérico. Ai, meu Deus, eu quero que o Senhor melhore a minha vida. Aonde, criatura? Aonde está ruim a tua vida? Porque talvez você nem saiba onde está ruim. Você está reclamando de um todo e talvez você esteja mal só num pilar. Né? Para quem, Maria José, que sabe como que é o coach, é naquele pilar. Ai, minha vida está uma droga. Não, minha vida não é uma droga a vida inteira. Tudo, em tudo, não é possível. Né? Então, assim, aonde especificamente que eu tenho que pedir para Deus para Ele me ajudar? E o que eu quero? Claro que sempre colocando, Senhor, o que eu quero é isso, mas que seja feita a tua vontade. Mas eu estou com dificuldade nisso. É no meu casamento, é na minha saúde, é com o meu filho. Peça especificamente. Se você não sabe o que pedir, como é que Deus vai dar? Não que Ele não saiba o que você precisa, mas Ele precisa que você saiba o que você quer. Não é que Ele não vai dar porque Ele não sabe. Ele conhece tudo. Mas é você que tem que saber o que você precisa. É você quem tem que detectar na tua vida o que está errado. Você entende? Então, quando nós trabalhamos aqui com o coach, nós fazemos isso quando nós fazemos aquela primeira ferramenta para ver onde que a vida da pessoa está virada do avesso. Aonde? É aqui. Ah, nossa, eu nem imaginava que era nisso. É nisso. E isso está repercutindo aqui, 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 aqui. Então, eu tenho que ser o mais específico possível nos meus pedidos. Então, quando eu for pedir para Deus, digamos, Senhor, eu quero eu quero mudar. Mudar onde? Mas você quer mudar o quê? Mudar de casa? Mudar de vida? Mudar de roupa? Você entende? Então, não seja uma pessoa genérica. Quanto mais específico, quanto mais assertivo o seu pedido, como nós falamos no coach, quanto mais assertiva a tua meta, mais esmartirizada a sua meta, mais chance de cumprir, dela se realizar, dela se concretizar. Então, com Deus também não é diferente. Mas como que nós vamos buscar Deus? Olha só, primeiro na adoração. E ele diz aqui, busque a minha face e o meu conselho. E quando a gente faz isso? Na adoração. Eu vou lá para buscar Deus, eu vou lá para adorar aquele meu Senhor, que é importante para mim. Mas, ele diz aqui, ao fazê-lo, traga-me primeiro o seu amor. Então eu chego na oração,
A primeira coisa que eu vou fazer quando me prostro diante de Deus, Senhor, obrigado por estar aqui, já nesse momento, né? Já é uma graça ter essa parada no meio do dia. Senhor, eu me prostro diante de Ti primeiramente para Te louvar e Te agradecer pela oportunidade de estar aqui rezando, pela oportunidade de estar aqui convosco, por esses minutos né? E pela minha família, e começo a agradecer. Depois eu coloco para Ele a minha necessidade. E quando eu receber, eu volto para agradecer. É isso que está dizendo aqui. Ó. Busque a minha face e o meu conselho. Mas ao fazê-lo, traga-me o seu amor, e à medida que experimento o meu auxílio no viver diário, porque Deus vai nos auxiliar diariamente, volte novamente para mim com gratidão e louvor. Então, como eu começo a minha oração? Com louvor, e eu finalizo com gratidão e louvor. Todos os dias. Lembra, eu citei muito essa semana o livro Louvor que Liberta, o Poder do Louvor. Por quê? Porque são livros. Até se vocês quiserem o link, eu tenho o link aqui, eu mando para vocês. Se vocês quiserem adquirir na Amazon, sempre está com desconto, eu sempre pego por lá. Não é propaganda, mas né, é onde eu acho encontro mais barato. Então, olha só, com mais barato não, com preço bom, né? Então, volte com o meu auxílio. Eu tenho que me colocar na presença de Deus sempre agradecendo. A vida está difícil? Tá, mas agradeça. Então, assim, eu vou agradecer quando? Sempre. Quando está difícil, quando está fácil, eu vou agradecer sempre. Eu preciso ser grata a Deus. Por quê? Porque eu vou agradecer pelo momento que eu estou vivendo, pela dor que eu estou passando, porque eu sei que Deus vai me honrar e vai tirar isso de mim. Gente, essa semana eu vivi tudo que você possa imaginar. Semana passada eu estava num deserto, domingo, lembra que depois na segunda-feira eu falei para vocês, nossa, estava assim agradecida, eu fui para a missa praticamente só para agradecer, porque meu Deus do céu, que domingo maravilhoso, que semana produtiva, que semana maravilhosa. Na segunda-feira deu umas coisas que eu falei assim, olha, para sobreviver segunda-feira foi desafiador. Foi desafiador, meu Deus, e o inimigo ele trabalha tanto, né, assim, para arrebentar, ele fala assim, eu vou puxar, né, para ver se ela permanece. Gente, olha, ao final da tarde eu tava assim, moída, sabe, fisicamente. Ontem eu terminei de atender essa coaching, era 10h30 da noite. Eu tava quebrada fisicamente. E o Senhor, vem em meu auxílio, eu te louvo, eu tô aqui, né, tô te glorificando por isso, mas vem em meu auxílio. Então eu vou louvar a Deus em todos os momentos, porque vem desafios. Todos os dias, gente. Não pense que nós vamos passar um dia sem um desafio. Tem dia que é mais fácil, é mais leve, é mais gostoso. E acontecem coisas boas. E ontem, apesar das quebradeiras, né? Porque foi assim, desde segunda-feira o inimigo tem batido forte. Ontem eu recebi uma notícia maravilhosa que o meu TCC foi aprovadíssimo, porque eu estou fazendo TCC, né? Vocês lembram que eu tinha um TCC, um critério rigorosíssimo na Febracis. Demais, e eu não obtinha essa resposta. Eu aguardando, né, ansiosamente a aprovação. Aí quando foi ontem, passei um e-mail para eles e eles me mandaram nesse TCC. Quer dizer, eu não tive que fazer nenhuma reforminha no meu TCC. Meu TCC ficou pronto, entregue, sabe? Então, assim, maravilhoso, foi uma notícia maravilhosa, mas em meio à quebradeira, em meio a tudo que eu estava vivendo, porque segunda e ontem foi bem desafiador, foi um dia desafiador. Foi um dia cansativo, sabe, assim, cansado, estava cansada fisicamente. Por quê? Porque nos abate, mas só que eu vou louvar a Deus e vou glorificar. Então eu vou fazer um yes, graças a Deus, obrigado, Senhor, por estar comigo, porque eu sei que o Senhor está zeloso, cuidando de mim. Então é importante esse louvor, eu começar uma oração louvando e eu finalizar minha oração louvando, ou seja, eu vou ter que louvar sempre. Eu vou ter que agradecer sempre, porque Deus sabe, Ele se agrada do nosso louvor. E quanto mais nós louvarmos e agradecermos, mais Ele vai nos dar caramelos, mais Ele vai nos dar bênçãos. E olha o que Ele fala aqui. Eu não peço grandes realizações, mas uma grande devoção. Não solicito dádivas, ou seja, presentes, né, sacrifícios generosos, mas eu sou zeloso em relação ao seu louvor. Então, resumidamente aqui, o que Deus fala? O louvor é o que agrada o coração dele, a gratidão é o que agrada o coração dele. Então eu preciso ser uma pessoa grata, eu preciso ter um coração grato o tempo todo. Gente, a ingratidão é terrível. A ingratidão vai deixando você uma pessoa amarga, remoendo coisas antigas, remoendo coisas, mas isso, mas aquela reclamação, aquela coisa. Então, em vez de reclamar, clame a Deus, Senhor, eu necessito do seu auxílio.
Não leve a Deus a tua reclamação. Ah, mas também o Senhor podia ter feito isso. Não, leve a Deus. Senhor, eu necessito do seu auxílio. Eu estou aqui para te louvar e te glorificar e pedir. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é Deus poderoso, que pode me auxiliar, que pode me ajudar nessa situação. Mas conte para Deus qual que é a situação. Não porque Ele não saiba, mas porque você precisa saber o que você precisa pedir. Porque olha só, gente. Olha que coisa. A pessoa ela chega para pedir para Deus, mas ela não sabe nem o que ela quer. Ela está mais perdida do que cego em tiroteio. Então, como que Deus vai auxiliar uma pessoa dessa que é inconstante, que ela não sabe o que ela quer? Aí a pessoa diz assim, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de emprego, eu quero... Senhor, me ajuda. O que você quer? Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu quero mudar de emprego. Tá, mas qual emprego que você quer? E o que você tem que fazer para conseguir esse emprego? Porque também, às vezes, a pessoa ela pede um emprego, mas ela não vai se capacitar para nada. Ela quer que Deus, né, numa luz divina, venha e capacite ela para aquele emprego. Só que ela não se prontifica a estudar, ela não se prontifica a ler uma linha. Gente, eu estou careca de ouvir aquelas pessoas assim, eu não consigo ler. Mas você tentou? Eu não consigo ler. Gente, ninguém nasce lendo. Ninguém nasce sabendo, sabe? Então, assim, tem umas coisas que, assim, outro dia eu estava falando para você, eu não tenho paciência para umas coisas. Eu peço a Deus para me dar paciência, Ele me dá essas situações desafiadoras, e eu falo, gente, sabe? Então, a minha vontade já é falar para a pessoa assim, minha criatura, você não está percebendo que você está errada, não? Então, assim, eu não nasci lendo. Hoje, se eu leio, como eu já disse para vocês, eu li 200 páginas, 230 páginas de um livro que foi o do Pedro Siqueira, que eu li em 6 horas, é porque um dia eu comecei com uma página, eu não comecei com 230. Então, a pessoa ela tem preguiça, a pessoa não se coloca a caminho e ela fica pedindo para Deus ajudar. Deus já não te deu inteligência, Deus já não te deu conhecimento, Deus já não te deu acesso a livros, Deus já não te deu oportunidades. Agora a pessoa ela quer que Deus ajude, mas que Deus venha fazer a obra. É você que vai fazer. Você entende? Então assim, você precisa se colocar a caminho, você precisa ter os passinhos também. É a mesma coisa da adoração. Eu preciso louvar a Deus, mas você está se esforçando todo dia para ter 2 minutinhos de adoração, de encontro com Deus? Não, quando eu vejo o final da noite, já está tudo atribulado, está na hora de eu dormir. Então você vai ter o que você merece. Por quê? Porque Deus, se você não se importa com Deus, você acha que Ele vai se importar com você? Ele está querendo te ajudar, Ele está ali, ali na porta. Mas se você não abrir, Ele não vai ajudar. Então, hoje a mensagem é praticamente para isso, gente. O que você tem feito? Também para você ter esse encontro de intimidade com Deus, esse momento de oração com Deus. Nisso, mas você não sabe como que meu dia é corrido, então comece cedo. Não é fácil, tem que fazer cedo. Porque, gente, nós temos 24 horas no dia. Se você não tiver 5 minutos para estar com Deus, então tem alguma coisa errada na sua vida. Pode rever isso aí. Pode rever. Então, eu preciso... Sabe o que me ajuda muito? Eu coordenar. Eu escrever, eu anotar. Eu particularmente sou assim. Então, por exemplo, Nisso, mas eu não sei o que eu quero. Então escreve, começa a escrever. O que eu quero da minha vida? O que para mim é importante? Porque talvez no dia a dia você não para nem para pensar. Então, quando você chega para peticionar, vamos dizer assim, para Deus, se você fosse peticionar para um juiz, se você chegar lá com um pedido genérico, ele nem olha a petição. Não tem pedido, porque a pessoa falou e no fim ela não sabe o que pedir. Então, quando nós trabalhávamos, eu trabalhava como advogada, como assessora de promotor de juiz, a primeira coisa que você tem que saber fazer é pedido. Mas não adianta você contar a história mais mirabolante, chegar no final você não pediu, ou pedir a coisa errada. Então, com Deus é igual. Com Deus vai ser da mesma forma, gente. É tudo muito, muito prático. Ontem ainda para essa menina eu falei para ela, olha, analisa, coloca numa ordem cronológica e depois no final você pede o que você quer. Por quê? Porque se você não pedir o que você quer, você contou uma história. O que o juiz vai fazer com o papelzinho lá, né? Vai olhar e falar assim, a criatura falou e não falou nada. Então, com Deus também é igual. De repente você chega diante de Deus, primeiro afobado, então você chegou perto de Deus, você, se prostrou em oração, se conecta com Deus primeiro, se conecta com Deus e com você e deixa a preocupação lá do lado de fora, pensando o quê? Trazendo para a respiração, para a tua respiração, se concentra na tua respiração, vai acalmando a tua alma e aí você coloca diante de Deus o teu louvor, o teu agradecimento. E depois você coloca o teu pedido, mais coordenado, ordenado. Nisso, mas eu não sei, então escreve isso primeiro. Escreve, vai colocando, gente, o que eu quero da minha vida?
O que verdadeiramente eu quero para mim nesse momento? O que verdadeiramente para mim é importante? Porque se eu chego com tudo embolado, como que eu vou saber pedir o que eu efetivamente... Porque, gente, às vezes nós pedimos o que não nos vai fazer crescer, nós pedimos errado. Às vezes o nosso pedido é o que nós achamos que nós precisamos, o que nós achamos que nós queremos. Mas se eu não tiver um autoconhecimento, se eu não souber exatamente o que eu quero, eu vou pedir errado. Deus vai dar depois falar, ai, tá vendo? Ai, meu Deus, Deus não deu o que eu queria. Mas você soube pedir. Então, é toda uma preparação para a oração. Imagina que você está chegando diante de um juiz. A única diferença é que esse juiz é maravilhoso, é um juiz reto, justo. E ele te conhece de cabo a rabo, ele conhece os fiozinhos de cabelo da tua cabeça. Ele conhece o teu pensamento, ele conhece a tua intenção. Tá? Então, não adianta chegar com fingimento diante de Deus. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa aqui pecadora, miserável, né? E nesse momento eu estou precisando da sua ajuda, mas eu quero te agradecer primeiro já pela ajuda que virá. Então acalma o meu coração, que o Espírito Santo me conduza para eu saber pedir o que necessariamente, o que efetivamente vai ser bom para desenrolar essa situação, porque às vezes a gente chega, está com um problema, de repente, vamos supor, na família, e de repente você chega para dizer assim, eu queria que a solução fosse essa. Não, de repente aquela solução não é a que vai ser melhor mais adiante. Senhor, então, me coloca na minha mente, no meu coração, na minha boca, as palavras que eu preciso falar para resolver essa situação. Então vai me inspirando, que o teu Santo Espírito me conduza nessa situação para eu discernir exatamente o que precisa ser feito e que, embora seja doloroso para eu fazer, eu preciso fazer. Então as pessoas às vezes ficam arrastando situações e não desenrola porque ela fica arrastando, ela não fala, não sabe o que ela quer. Se Deus chegasse para você e falasse, minha filha, criatura, o que você quer nesse exato momento? É que Deus não vai falar isso porque a gente não tem essa intimidade dele chegar, né, aqui pessoalmente, vamos dizer assim, falar. Mas o que você quer pedir para Deus? Nessa situação, que solução que você quer? Ah, aí a pessoa não sabe. Poxa, então como Deus vai ajudar? Aí a pessoa fica pensando, né? Então chegue diante de Deus já com a decisão tomada. Ou se você não tem a decisão ainda, Senhor, me ilumina, que o teu Santo Espírito me ilumine para eu tomar a decisão certa. Mas uma decisão você vai ter que tomar. Então não adianta você pedir para Deus de uma maneira genérica. Ele quer saber o que você quer, qual é a sua petição, né? Nos pedidos ali no final. Você contou toda a historinha. O que efetivamente eu quero, Senhor? Ah, eu quero isso. Né? Mas se for da tua vontade, ou se for algo que o Senhor veja que não seja tão bom, então coloca a tua vontade nessa situação. Mas para mim, né, para os meus olhos humanos, nesse momento eu vejo isso. Então me traga essa bênção, para que eu te honre cada dia mais em atos, palavras e ações, se isso for bom para mim, se for bom para o outro, porque eu também não vou chegar diante de Deus e pedir uma coisa que é boa só para mim, que vai prejudicar o outro, porque você já não vai receber mesmo, pode esquecer. Né? Isso não é pedido que se faça a Deus. Então tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro. Então, né, numa situação de família, em alguma coisa. Agora a pessoa arrasta a situação há 200 anos e não toma uma decisão. Eu me lembro que uma decisão, e eu estou trazendo essa semana muito falando sobre o meu casamento, meu casamento, não sei porquê, mas alguém que vai ouvir essa live deve estar precisando ouvir isso aqui. Eu lembro que quando eu decidi que o meu casamento estava uma desgrameira, não tinha mais solução. Era só eu tentando e a outra pessoa não. Não estou botando culpa em ninguém, nem responsabilidade em ninguém, tá, gente? Estou falando do que aconteceu comigo agora na parte espiritual. E a coisa ficou enrolando. Eu lembro que teve um sacerdote que falou para mim, Nice, pelo que você está me falando, filha, ele é Padre Benê, maravilhoso. Ele falou assim, filha, dê 3 meses, tenha uma conversa franca com seu marido e dê 3 meses para ele. Se ele não mudar essa situação é porque ele não vai querer mudar. Ele não quer, então não vai adiantar. Então é melhor você separar porque os filhos começam a ver essa situação dentro de casa e mesmo que vocês não tenham brigas, os filhos vão perceber esse clima horroroso dentro dessa casa. E eu lembro que ele falou de 3 meses. Gente, eu, né, indecisa, eu tinha aí 26 anos, eu ainda era muito, muito imatura para algumas coisas. Eu esperei mais 3 anos. Adiantou? Meu marido mudou? Não, eu sofri mais 3 anos porque eu não tomei a decisão que o padre tinha me recomendado para tomar em 3 meses. Ou seja, eu sofri 3 anos
quase a mais, porque eu não tomei a decisão. Quando eu tomei a decisão, eu falei, bom, agora chega. Eu esgotei todas as possibilidades desse relacionamento dar certo. Eu tomei a decisão, as coisas deslancharam. Não, talvez a decisão que você precisa tomar, você está procrastinando. Toma, criatura, essa decisão, porque aí Deus vai abrir as portas. Agora, Deus não ia descer e falar assim, olha, Anice, eu acho que é certo é você escutar o que o padre Benê falou. Ele já tinha falado pelo padre, ele já tinha falado através do padre. O que eu, cabeça dura, não tinha escutado? Então, isso serviu de lição para mim para o resto da minha vida. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu chego, penso, determino e tomo a decisão. Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, você é tão decidida. Sou, porque eu aprendi apanhando, né? Eu fiquei sofrendo aí mais, 2 anos e sei lá quantos meses, quase 3 anos, aí sofrendo por causa de um negócio que era para eu ter resolvido em 3 meses. Porque eu já tinha dado todas as chances. Todas. Aí o padre falou assim, vou dar mais 3 meses de prazo, né? E outra foi uma orientação de um sacerdote, não foi uma decisão louca, né, descompensada. E realmente o que ele falou foi exatamente. Meu marido ficou mais 3 anos e não mudou até hoje. Então assim, olha só. Então eu ficaria presa num casamento desgastante, miserável, sofrendo, fazendo meus filhos sofrer por causa de uma falta de decisão minha. Então a repercussão que isso teria na vida dos meus filhos também. Você entendeu? De um casamento desgastado, de um pai e mãe brigando o tempo todo. Porque aí o negócio ia partir para briga, porque do jeito que estava caminhando, o negócio ia ficar feio. Então para quê? Porque eu não tinha tomado a decisão. Quando eu tomei, as coisas deslancharam. Você entende? Então olha a importância de você ser uma pessoa decidida. Mas eu preciso então, para que eu tenho que ter essa decisão? Para chegar diante de Deus e pedir, Senhor, eu quero isso para minha vida. E se eu ainda não sei, põe um momento de oração, mas se dê um prazo. Tá? Não vai ficar o resto da vida pedindo mais 30 anos para Deus ver o que vai fazer na tua vida. Fala, Senhor, eu preciso decidir isso. Então me ajuda a solucionar até, né? Aí se coloca um prazo. Nós colocamos isso no coach, é tudo com prazo, tudo com data. Tudo com data. Por quê? Porque a nossa mente entende que é data que funciona. É dia 28/9/2020. Você entende? Não é assim esse negócio, amanhã, sua mente vai entender que é amanhã de novo, que é amanhã de novo, que é amanhã de novo, que é o ano que vem, que é o ano que vem, que é o ano que vem. Tá? Então, precisa resolver? Estabelece uma data para você resolver. E pensa sobre isso, e raciocina sobre isso, e ora em cima disso. Mas chegue no nosso juiz, que é justo, que é Deus, e peça para ele, mas peça sabendo o que você vai pedir. Agora, meu Deus, me ajuda aonde? Aonde que você quer me ajuda? Minha vida inteira está enrolada. Não, não é a vida inteira, porque ninguém tem uma vida inteira desgramada. Tem pontos na sua vida que estão repercutindo em outras áreas, mas você tem que detectar esse ponto que está tendo problema. Então, a mensagem de hoje é louvor, louvor, louvor. Respiração, né? Vou chegar diante de Deus, acalmando meu coração, me prostrando diante dele, respirando tranquilamente, trazendo serenidade para o meu dia. E aí, primeiro eu vou louvar e agradecer por tudo que eu já tenho, porque nós temos tanta coisa boa, gente, só a saúde da gente, misericórdia. Só sermos perfeitos, né? Com um bracinho, com um olho, enxergo, né? Eu tenho boca, eu posso comer, olha que maravilha. Então eu vou chegar agradecendo, vou fazer o meu pedido, certo, objetivo, direto, e vou agradecer já pela graça que virá. Por quê? Porque eu estou passando um momento desafiador, Senhor, eu estou passando esse momento desafiador, me auxilia nisso, e já te glorifico por isso. E quando você receber a graça, volte novamente para agradecer, para colocar isso na presença de Deus como louvor, porque isso agrada ao coração de Deus. E aqui ele diz, não peço grandes realizações, mas grande devoção. Então, a tua devoção com relação a Deus. Como tem sido a sua devoção diária com relação a Deus? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para estar na presença de Deus, efetivamente? Talvez uma oração de silêncio. Eu vou tirar 5 minutos para estar na presença de Deus. Vou trazer meus pensamentos, né, me voltar para a minha respiração primeiro, para eu me conectar com Deus. E aí, livre dos pensamentos do mundo, é um exercício diário. Você vai se conectando cada vez mais com Deus e com você. Então eu preciso desse momentinho de oração, de silêncio com Deus. Porque no barulho do mundo você não consegue se conectar com Deus e, claro, não se conecta com você. Bom, então hoje eu achei assim, extremamente importante essa oração.
e trazer isso, uma prática diária, uma prática para a nossa vida, uma prática. Comece com um pouquinho nisso, eu não consigo ficar 20 minutos diante do Santíssimo ou em adoração, né, a Deus quietinho no meu quarto ou no teu cantinho de oração. Tá bom, comece com 1 minuto e vai aumentando gradativamente. Você vai ver o quanto de benefício que vai trazer para o seu dia essa conexão com Deus, porque quando eu me conecto com Ele, eu me conecto comigo. E aí as ideias clareiam mais, as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. Então a importância desse momento para reabastecer inclusive o seu físico. Porque não adianta você ter um corpo abatido, foi isso que nós falamos ontem. Uma mente sã num corpo abatido não é bom, e nem vice-versa. Um corpo são numa mente destruída também vai ser o mesmo efeito maléfico. Então eu preciso estar bem física, espiritual e mentalmente. Bom, que nesse dia o Espírito Santo te conduza, que nesse dia o Espírito Santo suscite aí no teu coração qual é a necessidade que você quer para você chegar diante de Deus com a tua petição pronta para o juiz. Não vai um pedido genérico, aquela coisa específica, vai no ponto: Senhor, eu preciso disso, me ajuda porque eu tenho que decidir isso, que o teu Santo Espírito me conduza. E se é a sabedoria que você precisa para aprender a conhecer, para entender as suas necessidades, peça sabedoria, mas peça com firmeza, porque Deus vai conceder como concedeu a Salomão. Que seu dia seja extremamente abençoado e produtivo na presença de Deus. Obrigado pela sua companhia. E amanhã às 6h30 aqui, se for da vontade de Deus, se assim Ele permitir. Eu acho que Ele vai permitir, né? Um grande beijo, gente. Um ótimo e abençoado dia para você.